Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém. Estamos diante de Ti como quem tem a esperança renascida, o poder revivido, a natureza novamente em ordem, porque Tu fizeste o trabalho completo e nós só temos que Te honrar e Te admirar. Grandes feitos, e é por isso que aqui estamos. Obrigado, Pai, por esta vida que nos dá, privilégio de viver, ainda que em um mundo de pecado, mas sobressaindo ao pecado, sobressaindo às lutas, às dificuldades da vida, porque Tu tens nos posicionado como vencedor. E não seremos vencedor, somos vencedor. É nisto que estamos firmados. Obrigado por estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. De volta à natureza divina. Todas as coisas eram do homem. Deus fez o homem imortal. O homem tinha a natureza de Deus. O homem era uma verdadeira bênção. Mas ele caiu. E quando ele caiu, ele perdeu seus direitos. Como muitos perde o direito. Qualquer lugar você vai ver que perde o direito. As pessoas que lutam pelo seu direito é porque elas perderam. Então estão lutando pelos seus direitos. Não falando de Laodiceia, porque é direito dos povos,
E nós aqui, como ovelhas, diz irmão Brana, que nós cedemos nossos direitos. Não é por ceder nossos direitos que não podemos fazer o que é certo, o que é correto. Podemos porque aquele direito é nosso. Você não tem o direito de se enfermar. Mas enfermando-se, você tem o direito de ter saúde. Ele te deu esse direito. Então você vai em busca dele. Porque se não tivesse feito mais nada, se só Adão viesse e pecasse e não tivesse mais nada, então não teríamos direitos. Mas graças a Deus que nós tomamos direitos novamente. Alguém veio e pagou o preço no nosso lugar. Deus se fez Emanuel, se fez carne, se fez homem, se fez filho. Ele mesmo, para poder devolver-nos o que Satanás nos roubou. No princípio, quando o homem perdeu, ele perdeu o livro, diz o profeta, está aqui na mensagem. O intervalo 62, o título de propriedade que havia perdido, agora está nas mãos do dono original. Porque não podia ir para a mão de Satanás, as mãos sujas dele. O livro é Deus. Quando Adão perdeu, ele perdeu Deus. Quando você perde o principal. Perde Deus. Então Adão perdeu Deus. Perdeu a natureza divina. Ele perdeu o livro. E é interessante, irmãos, que durante todo esse tempo, ninguém podia nem olhar para o livro. E é exatamente o que Adão tinha perdido. Ninguém podia olhar para ele. E Jesus já tinha comprado. Só que não tinha manifestado para resgatar os que ele comprou e para dizer: eu sou o possuidor de tudo isso. Eu estou devolvendo aquilo que o diabo roubou de vocês. Eu estou devolvendo isso para vocês. Eu já tomei do diabo. O que Cristo fez é que ele foi no Calvário, venceu, e quando o diabo pensou que já o havia derrotado, eu gosto sempre de pensar assim, porque sempre o diabo tem uma vantagem. O gigante tinha uma vantagem. Ele olhava para Davi, Davi não tinha tamanho, sem vantagem tem tamanho. Não tinha tamanho para a guerra. E o gigante diz: vocês estão achando que eu sou um cão? É para mandar menino brigar comigo, vocês acham que eu sou um cachorro? Aquilo desmontou o intelecto do gigante. Então, a gente sabe que Deus começa assim mesmo, Deus começa na cabeça. Ele vai lá e derruba o gigante na cabeça. Aí é o gigante Saul, é o gigante Golias, é o gigante teólogo. Deus só dá na cabeça. Se você quiser ver uma pedrada bem dada na cabeça de um teólogo, é dizer que o último eleito já entrou. Irmãos, eles ficam loucos, enraivecem, arrumam mensagem de todo jeito para dizer que o eleito não entrou, porque eles não querem perder, mas já estão perdidos. O gigante não queria perder, mas a hora que ele viu o menino, ele disse: não tem cabimento. Isso queria dizer para ele: já estou perdido. Ele não queria perder. Então ele começou a se avantajar. Vocês estão achando que eu sou um cão para mandar um menino vir lutar comigo? Aí ele passou para o lado do menino. Disse: tem uma coisa, garoto. Vou te pegar com a minha lança 7 metros. Vou te colocar lá na copa da árvore. Quer dizer, amedrontando o menino agora. E o menino, como não dava muita importância, que menino é assim, é bom ser menino.
Menino não dá muita importância às coisas. Ele continuou cantando, até eles fazem o filme que ele estava cantando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E catando aqueles 5 seixos, que é as 5 pedrinhas do ribeiro, e não importou com o que o gigante falou. Ele já tinha completado a sua carreira, tinha tirado seu diploma, e ele não tinha perdido nada ainda, ele só tinha ganhado, até ali só tinha ganhado. Coisa boa quando você só ganha, porque tem um tempo que você começa a perder, aí é difícil. Mas Davi estava só ganhando. Diz: matei o urso, matei o gigante, me perdoe, matei o urso, matei o leão. Agora esse gigante, esse circunciso filisteu, não é nada. Então ele tinha segurança. É pequeno, mas tinha segurança. Então a gente tem que ver que o diabo se avantaja muito em coisas da própria mensagem que ele toma. Os gigantes intelectuais se avantajam da Bíblia, os trinitarianos, eles se avantajam da Bíblia, de versículos. Convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior que eu, e eu rogarei ao Pai, eu uma pessoa, o Pai outra, e Ele vos dará outro Consolador, que é outra pessoa. Eles colocaram isso na cabeça e se avantajam nisso daí, e nunca termina de ler o versículo direitinho, até terminar a história. Quando Jesus está dizendo: o Espírito de verdade, que o mundo não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Já está terminando a batalha. Habita convosco. Esse outro Consolador, que você está pensando que já seria a terceira, habita com vocês. E estará em vós. Terminou. Ele começou o eu, falou do Pai, falou do outro Consolador e terminou tudo eu outra vez. Quando ele terminou o versículo, aquilo foi o que completou. Aquilo completou o que ele precisava dizer. Então ele veio para a igreja. E ele é o único. É ele mesmo que tinha que resgatar o homem, porque foi ele quem fez o homem. E para resgatar o homem, ele não podia resgatar o homem com um homem caído. Porque o homem caiu e o homem era com uma natureza divina, era para viver eternamente. Ele não precisava cair, mas ele caiu. Então aquilo moveu Deus para ele também vir à estatura do homem. Mas ele não podia salvar um homem que caiu com outro homem caído, ou na mesma linhagem sexual. Porque se o homem caiu pelo sexo, como que Deus poderia salvar o homem com sexo? Então não tinha jeito. Tem que ter algo superior para salvar aquele inferior. Então Deus teve que vir numa linha sobrenatural. Aí ele veio e não usou José, não usou nem o óvulo de Maria. Irmão Branham, é claro nisso que Deus deu para Maria. Diz da mesma forma que a serpente deu para Eva uma semente, que ela não tinha semente, mas a serpente deu uma semente. Então Deus deu uma semente para Maria. Ela não tinha semente, aí por isso o profeta prega: a mulher não tem semente. Aí se você for na ciência, vai te dar uma dor de cabeça. Mas eu prefiro ficar com o profeta. Porque se você for na Bíblia, Josué diz: para sol. Se você vai na ciência, diz: não, mas é a terra que gira em torno do sol. Aí vai te pôr em dificuldade. Então eu prefiro ficar com a Bíblia. Porque o profeta chegou e disse: para sol, não quis nem saber. Se ele nunca viu a terra girando, ele via a casa dele no mesmo dia, todo dia, no mesmo lugar. O que está girando é o sol mesmo. Agora, ele falou do jeito que ele viu. Ele falou do jeito que ele viu. Se a realidade é outra, que a terra gira em torno do sol, ele nem importou com aquilo, porque aquilo era científico. Ele pregou do jeito que ele viu, ele pediu do jeito que ele viu e ele recebeu do jeito que ele viu. Aí que ele disse: para sol, ele só viu que o sol parou mesmo. Então o negócio está certo. O sol parou. E eles lutaram aquele dia até vencer o inimigo.
precisava de mais dia, irmão, mais luz. O dia estava acabando, eles precisavam de mais luz. Tem hora que você precisa pedir para Deus, Deus me dê mais luz, mais dia. Para, sol. Luz do entardecer, para aqui. Para. Não entre agora não, para. Deixa eu aproveitar desta luz, porque eu preciso de mais claridade, mais luz para eu vencer o inimigo. Não se vence o inimigo na escuridão, se vence olhando no olho dele. É assim que Josué pensou e é assim que é o real. Então, vamos voltar a esse ponto aí que Satanás se avantaja muito, porque quando ele vê que ele já está destruído psicologicamente, ele quer te destruir onde ele foi destruído. Porque ele quer te destruir onde ele foi destruído. Porque ele foi destruído psicologicamente, porque mandou um menino para lutar com ele. Aí ele diz, não. Então deixa eu falar para esse menino o que eu vou fazer com ele, porque aí eu vou no psicológico dele também. Eu vou lá, eu vou te colocar lá em cima da copa da árvore. O menino nem deu bola. Foi a mesma coisa do gigante ter falado nada. O menino só foi andando para o lado dele. E se não for Deus nesta hora, você não tem que olhar para o que Satanás diz. Você tem que olhar para o que a palavra diz. O erro dos 10 espias foram olhar para o tamanho dos gigantes. Mas os 2 espias, Josué e Caleb, eles olharam para o tamanho da promessa. Eles chegaram lá, a mesma coisa de não ver gigante. Mas os 10 espias já foram desmoronados o psicológico deles. A hora que eles olharam nos gigantes, olharam neles, mas nós parecemos formiga, gafanhoto, perante esses homens, não vão vir para cá não. Eles acabam nos destruindo mesmo. Agora, por que Josué e Caleb viu a coisa diferente? Ele não importou, nada batia no psicológico deles, ele não trabalhava com o psicológico, ele só trabalhava com a alma, a natureza divina, aquilo que está aqui embaixo. Onde Deus estava recompondo ao homem que havia perdido o que ele deu, Deus já começou através dos profetas, lá atrás, já dando-lhes graça para eles poderem ver tudo isso. E o homem foi se avantajando agora. Lembra do que o irmão Branham disse? Que o diabo chegou por aquele irmão e disse assim, "Bu!" O irmão era grandalhão, e ele só foi diminuindo, e o diabo, "Bu!" E o irmão foi ficando pequenininho. Então, a hora que ele viu que a promessa era grande, ele falou, não tem que diminuir, não. Eu que vou fazer bu pro diabo. Aí, uma vez só que ele disse pro diabo, bu! Quando você diz, o cordeiro saiu do trono, é bu! É um tiro na cabeça do diabo. O último eleito já entrou, bu! Você vê tudo desmontando. Aí o diabo vai diminuindo. Você tem que ver que o seu Deus é que é grande. Você não. William Branham não era grande. Ele era de estatura média. Mas o Deus de William Branham é que era grande. Então não somos nós que somos grandes nesta terceira etapa, mas essa terceira etapa, ela é grande. Não somos nós. Deus só tem que usar quem abre a boca. Eu disse, se você tem coragem de abrir a boca, eu vou falar. Então, ele pode falar, senhor. E aí vem. É hora que você não sabe o que está falando. E alguém diz, mas você não sabe o que fala. Até nisso nós já aprendemos. Eles dizem para ele, você nem sabe o que fala. Pois você sabe, quando eu não sei o que estou falando, é que a coisa está boa. Porque quando eu não sei o que estou falando, é inspiração. Quando eu sei o que eu estou falando, é intelecto, é alma, que eu sei o que eu estou falando. Mas quando eu não sei o que estou falando, diz o profeta, que é inspiração. Moisés não sabia o que ele estava dizendo. Amanhã vereis os egípcios, todos mortos. Ele não sabia o que estava falando e viu tudo aquilo ali mesmo. Vocês nunca mais verão esses egípcios do jeito que vocês estão vendo eles hoje. Se avantajando, nós queremos pegar vocês, nós corremos atrás de vocês, nós vamos te destruir. Amanhã você não vai ver nada deles mais. E não conseguiram ver mesmo. E dentro do grupo de Israel, como havia aquela massa mista, que sempre dentro da igreja é um grupo misto. O grupo misto é aquele que crê, é aquele que mais ou menos e aquele que não crê, que está só para encher lugar.
Então, isso daí sempre está na igreja. Não pensa que em todo lugar teve 3 classes de crente, agora aqui na terceira etapa, não. Tem 3 classes de crente aqui. Cada vez que eu prego, tem 3 classes de crente me ouvindo. Então tem uma que diz, olha, eu creio de qualquer maneira, isso aqui eu creio, isso é verdade, isso é Pedro. Agora tem outros que dizem, eu já examinei outros versículos, outros parágrafos aí, mas ele diz que o corpo dele está lá em cima. Isso daí é um crente manufaturado. Isso é manufaturado. Aí a hora que você atesta que o Cordeiro saiu do trono, porque o último eleito já entrou, aí o incrédulo vai embora. O incrédulo vai embora, mas só que os outros não vão embora. Mano. Aí, quando o incrédulo vai embora, fica 2 classes ainda dentro do grupo. E vamos trabalhar com esta classe. De volta à natureza divina. É muito bom isso. Falamos sobre a alma esses dias. A noite anterior de culto que tivemos aí, falamos da natureza do Espírito, que também é a alma. E agora vou de volta à natureza divina, que é a alma, outra vez. Mas de volta à natureza divina, quer dizer, de volta àquilo que se perdeu. Porque Jesus veio e nos deu essa natureza divina, e olha o que ele mostrou. Ele, para dar natureza divina, ele usou um Pedro que não sabia nada, e mandou Pedro escrever a sua segunda epístola, capítulo 1, do 1 ao 8º, e Pedro escreveu. Deixa eu ler aqui uma parte para vocês, porque é muito bom que São Pedro escreveu. Isso ajuda muito. Ele diz, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por essas promessas, fiqueis participantes da natureza divina. Quer dizer, vocês perderam. Adão perdeu essa natureza divina, mas agora eu vou mostrar para vocês que essa natureza divina está de volta, de regresso ao ser humano outra vez. Ele está aqui. Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção. Agora, irmãos, não tem jeito de você estar de volta à natureza divina se não escapar da corrupção. Porque a corrupção foi que levou o homem a perder a natureza divina. Foi a corrupção, foi o erro. Foi aquela falha que ele teve em não crer no que Deus disse. Deus falou, morrereis. Ele tinha que crer naquilo. Mas quando o diabo diz, não morrereis, ele não foi nisso. Tem que crer no que Deus falou. Quando Deus fala uma coisa, você tem que parar ali e crer. Pode ser difícil, pode não entender. Eu não entendo direito que o Cordeiro saiu do trono, mas eu creio. Quando eu sei que os céus foram revelados, gente, não tem jeito do Cordeiro estar no trono. Porque o próprio profeta que diz que o corpo de Cristo está lá no trono e que o Espírito dele está aqui na terra, esse mesmo profeta... E eu quero ler um parágrafo aqui para mostrar para vocês que ele tinha que falar desse jeito. Ele precisava pregar dessa forma. O Espírito dele está aqui na terra em nós e o corpo dele no trono, depois dos selos abertos. Mas Deus tinha falado para ele, não diga para ninguém. Você não pode falar. Você não pode falar o que tem acontecido na terceira etapa. Você falou da primeira etapa, deu problema, da segunda etapa deu problema, e dessa terceira você não fala. Agora, isso é particular meu. A gente vê que no final da vida do Mombrana, que não era nem para ser final da vida dele, porque ele era um homem que disse que de morte natural ele não ia morrer tão fácil. Que ele não era que nem nós, barrigudo, com problema de alimentação. Não, ele era um homem que ia para as montanhas, subia a montanha sem colocar uma ruinha para nós subir assim um pouquinho. Chega lá em cima, com o coração na boca. O William Branham subia montanha, correndo, subia montanha. Ele sabia que de uma morte natural ele não morreria tão cedo. Por isso ele foi por um acidente. Mas, naquele ano da partida dele, foi exatamente naquele ano que ele deixou para nós o segredo. Então eu não sei se Deus falou, olha, você vai começar a falar, eu vou ter que te levar. Senão você entra no ministério que não é seu. Eu disse, não diga a ninguém por quê. Isso daí é ministério de terceira etapa da noiva, porque o seu já cumpriu.
Você veio para quê? Para revelar. Está revelado. Os 7 selos foram revelados. Os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. E já em 63, 64, ele foi soltando as coisas assim, que já estava tudo revelado dentro dos 7 selos. Só faltava ele falar. Deus não deixou. Eu não tenho mensagem para isso. Que se não, quem sabe se vivesse mais um pouquinho, ele falou, irmãos, aquela parte da terceira etapa, da visão da tenda, que eu disse que está num quartinho, é uma visão que tinha que cumprir. Ele não, pelas mensagens que nós não temos ainda, mas se ele tivesse vivido mais um pouquinho, ele ia falar para nós, foi lá dentro do quartinho, lá, essa parte que todos estão esperando, da visão da tenda, foi lá dentro daquele quartinho, quando eu passei os 8 dias, 7, 8 dias dentro daquele quartinho, só saía para tomar uma água, comer um pouquinho, voltava para lá e Deus me dando os selos. Foi ali. Ali foi a terceira etapa. Porque foi o que o irmão Brana já deixou claro. Ele deixou a coisa escrita na linha e na entrelinha. Certo? Ele diz que a visão da tenda é a terceira puxada. Ele diz que aquilo acontece na terceira puxada. Aí ele diz depois, isso está na entrelinha. Mas ele depois colocou bem em cima da linha. 262, os ungidos dos últimos dias, tradução da voz de Deus, ele diz, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Ô, irmãos, então já está tudo concluído. Se a visão da tenda é a terceira etapa, se a terceira etapa foi a abertura dos 7 selos, então está tudo lá dentro. Mas ele não podia falar, mas começou a falar. Mas Deus sabe que se eu não encontrasse esses pontos que o irmão Brana disse, eu também nunca ia pregar. Eu nunca ia pregar. Eu só prego porque eu tenho segurança. É como a Bíblia, eu tenho segurança que Deus é um, então eu não preciso ficar preocupado com versículos que mostram 2 ofícios, 3 ofícios. Eu não preciso ficar preocupado. Porque eu sei que todos os ofícios resumem na única pessoa da divindade, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, eu não preciso me preocupar. Então eu vou pegar os tópicos principais, como William Brana pregou. Hoje na mensagem, gente que diz crer na mensagem do profeta, eles estão tomando esses versículos que se opõem à deidade, sendo o Senhor Jesus Cristo, eles tomam estes versículos para poder colocar na cabeça do povo 2, o Pai e o Filho, e dizendo que não são pessoas distintas. Eles conseguem enganar como a Trindade engana os outros. Aí eles conseguem. É o maior engano, é outra filha da mãe dentro da mensagem. É outra. Como nós já falamos no domingo, pregando aquela mensagem, uma profecia, a mãe da mensagem é aquela primeira que saiu da mensagem, é os que creem que irmão Brana vai cavalgar. Irmão Brana, eu creio que Elias vai cavalgar. Eu creio. Agora eles pregam que o irmão Brana vai cavalgar. Isso daí é uma igreja mãe dentro da mensagem, produzindo essa outra filhinha agora, que vê o Pai maior que o Filho, ao entregar o reino a Deus o Pai, então, porque o Filho é algo à parte do Pai. Então, esta é outra filhinha desta mamãe deles. E você sabe como a igreja mãe, ela foi muito amada, dentro da mensagem agora tem igreja mãe. Também tem aquelas igrejas mãe, e que as pessoas amam aquela igreja mãe, que está gerando pessoas na incredulidade, gerando pessoas em coisas antibíblicas, e o povo não para examinar a mensagem. Não para. Vamos prosseguir mais um pouco? Olha o que São Pedro está dizendo. Vou repetir esse pedacinho aqui, do verso 4, segunda epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 4, no meio do parágrafo do versículo, ele diz assim: para que por estas promessas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência
pelo desejo carnal, há no mundo. Agora, isso daqui, quem é que volta à natureza divina? Esse é o que escapa da corrupção. Se não escapar da corrupção, não volta para a natureza divina. Aí vem a pergunta, o que é corrupção? Você sabe muito bem o que é corrupção. Você conhece as coisas que você pratica, a qual não está de acordo com a palavra de Deus. E que é uma vergonha, que sempre a corrupção é uma vergonha. É algo corrupto, que envergonha o país, envergonha a igreja, envergonha o pastor, envergonha o lar. Então, as mentiras, os adultérios, está levando sempre as pessoas a mostrar que elas estão na corrupção do dia. E se elas estão na corrupção, então não pode voltar à natureza divina. Aquilo que Adão perdeu no Éden, o homem está perdido hoje naquilo ainda, quando Jesus já veio para nos retornar à natureza divina. O homem, ao invés de ir para a natureza divina, o homem volta para a natureza adâmica. Nós não temos agora que estar atrás da natureza adâmica, porque a natureza divina nos foi restabelecida, restaurada. Jesus trouxe isto de volta para nós. Amém? Então estava em forma de livro, como nós estudamos aqui. O livro voltou para a mão do dono original e só Deus podia agora fazer com que você conhecesse o que estava dentro desse livro. E por todos esses milênios, ninguém podia nem olhar para o livro. E quando veio João escrever o Apocalipse, para mostrar, ninguém pode olhar para esse livro, é um segredo. O segredo de toda a palavra está escrito dentro da Bíblia, desse livro. Está aqui, mas é um livro que ninguém pode olhar para ele. Diz, mas está escrito só em Apocalipse? Não, de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis você vê o início de Satanás. Em Apocalipse você vê o fim de Satanás. Em Gênesis, você está vendo o início da mentira, do adultério. Mas em Apocalipse, você vê o fim do adultério, da mentira e de todas as coisas. Porque é tempo que Deus está mostrando para nós que o livro que estava escondido, porque o homem não podia nem olhar para ele, virava o rosto, não posso olhar para esse livro. Agora, esse livro está revelado. Esse livro que foi para a mão de Deus era o Messias na terra. Aquele livro que Adão perdeu, a propriedade que ele perdeu, o título de propriedade que ele perdeu. Agora, aquele título de propriedade estava num corpo chamado Jesus, o Messias. O título de propriedade. E ele morreu, e com a sua morte ele conseguiu retomar o título, o poder. Na terra ele já começou a fazer coisas que mostrava para nós que chegaríamos o tempo da criação ser manifesta outra vez. E Jesus veio, ele simplesmente tomou os pães, tomou os peixes e os multiplicou. Ele estava simplesmente mostrando para nós que já havia retomado aquele livro que Adão perdeu, a autoridade que Adão perdeu, a vida eterna que Adão perdeu, aquela inspiração e aquela natureza divina que Adão perdeu, aquilo estava personalizado, personificado num homem chamado Jesus. Assim como a natureza divina estava em Adão, e ele perdeu, e morreu dentro daquele dia. Com 930 anos ele morreu, e um dia para Deus é 1000 anos. E ele morreu dentro do dia, não era para morrer, mas ele perdeu o título de propriedade, ele perdeu a natureza divina, ele trocou. Adão perdeu a natureza divina, ele trocou a natureza divina pela natureza humana, pelo arrazoamento que teve com Satanás. A Eva se arrazoou com Satanás e Adão se arrazoou com Eva. Forma-se uma corrente e os três tiveram que serem sentenciados. Ele foi sentenciado que através do suor do seu rosto ele comeria o pão de cada dia. Ela foi sentenciada que com dor daria à luz filhos e o desejo dela seria para o seu marido. Mas não adianta, a mulher hoje é casada
e ter desejo do outro homem. Você é igual a Eva. Deus vai te tratar como uma prostituta, uma adúltera, como a Eva mesmo. Do mesmo jeito. Porque isso foi uma sentença que já veio lá no início, quando eles perderam a vida eterna, perderam a natureza divina. Então o que vem agora? Uma sentença. Com dor dará luz filhos. E o seu desejo. A Bíblia não precisa clarear mais nada não, irmão. A Bíblia diz até comer fruto. A Bíblia escreveu comer fruto porque tinha que ser desse jeito, porque as pessoas se enganam e a Bíblia é escrita em parábola. E as pessoas não têm revelação de comer o fruto, aí já vem um diz, deve ter sido pera, o Fantástico uma vez passou, deve ter sido banana, passaram penca de banana. Não, filho, é questão, nem figurativa não é assim. Mas a forma bíblica que era o adultério, comer do fruto. E logo vem a Bíblia e escreve, bendito o fruto do teu ventre. E qual o fruto que estava no ventre de Maria? Pera, banana, maçã, albicocque, o que era? Era uma pessoa. Qual pessoa? Era a pessoa representando a natureza divina. É o que ela tinha no seu ventre. Não que ela tinha óvulo para gerar uma pessoa com natureza divina, para ter. Isso teria que ser uma deusa. Ela não era uma deusa. Foi Deus quem criou e deu para ela o óvulo, o qual veio ser o nosso Senhor Jesus Cristo. A natureza divina estava no homem outra vez. O que Adão perdeu lá no Éden, Jesus tinha no mar. Adão perdeu no Éden, ele podia chamar a fruta, ele podia falar as coisas da existência, e nada agora acontece porque o homem caiu. Aí Jesus vem e diz, vento, para. Ninguém podia fazer isso, não. Só pode fazer quando a natureza divina tem sido retomada. Está em alguém. E a natureza divina estava em Jesus Cristo. Deus feito carne. Ali estava. Adão era um Deus lá no Éden. Ele era um Deus. Mas ele se perdeu. Agora Deus veio e disse, não pode confiar, Deus não pôde confiar, diz irmão Brana, o seu trabalho a um filho, a uma segunda pessoa. Ele mesmo desceu e se materializou, ele se fez carne. A Bíblia diz que ele é Emanuel, Deus conosco. Deus veio e se fez carne. Deus não veio como filho do céu e largou o Pai lá não. Ele, Deus, veio e se fez carne. Tem gente que ainda fica assim, não, mas o pai ficou lá no céu e o filho ficou aqui na terra. A Bíblia mostra isso, ele era Deus conosco. A Bíblia não diz que era segundo Deus. Olha, veja, ó Israel, porque eu, Senhor, sou o único Senhor. Não existe outro. E esse Senhor veio em Lucas 2,11, porque hoje na cidade de Davi vos nasceu Cristo, o Senhor. O mesmo que era Senhor em Israel, o mesmo que era Senhor no céu, agora era Senhor na terra. Chamado Jesus Cristo, porque agora era a natureza divina dentro de um homem. Amém. A gente começa a falar disso, depois do tempo não dá. A gente pensa que não tem jeito. Como que eu vou pregar sobre isso? Aí o tempo não dá. De volta à natureza divina. Jesus tomou e ele pegou o que tinha e multiplicou. Mas ele diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, que é pegar aquilo que é criado e multiplicar, e fará maiores que estas ainda. O que é isso? O que eu não fiz, o que eu, Jesus, não fiz. Eu não trouxe nada à existência. Eu peguei o que estava já existindo e o multipliquei. Os pães multipliquei, os peixes. Mas aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Isto é, vou voltar em forma de espírito e vai ter que ter outro homem na terra a qualquer tempo. Aquele que crê em mim, que crê nestas palavras, então a natureza divina estará num homem outra vez na terra. Para mostrar isso que, irmãos, que o primeiro homem caiu da natureza divina para a natureza humana, a sexual. Jesus veio, nos retomou, porque ele veio para a natureza divina. Ele era homem-Deus.
aqui na terra. Deus, homem na terra. Aí ele tomou essa natureza, tudo era dele, e ele diz: agora eu vou dar essa natureza. E ele tinha uma pessoa para poder manifestar essa natureza, para que depois tudo isso passasse para o final, para a era final. Então, se Cristo espalhou isso na igreja toda, o que ele teve de pegar o criado e multiplicar? O pão já existia, o peixe já existia, ele multiplicou. Mas nos últimos dias, nos dias da voz do sétimo anjo, não seria uma multiplicação, mas seria novamente a palavra falada em ordem, como houve lá no princípio no Éden, como Adão tinha esta palavra, agora retornou outra vez, depois de 6.000 anos. Deus vem novamente num homem e dá sua natureza divina. E esse homem diz: haja esquilo, e houve esquilo. Alguém diz: mas isso é história. Não, isso foi acontecido e nós cremos nisto. Irmão Branham disse: se você crê que Jesus Cristo ressuscitou, ele teve comprovado que ele ressuscitou, 3 ressurreições. Ele diz: nós temos 5. Somos maiores? Não, ele diz: aquele que crê em mim fará obras maiores. Ele diz: não há nada maior do que uma ressurreição, do que trazer nova vida. Mas você vai entender isso daí também. Esse é um lado que não há nada maior. Alguém que traz vida a uma pessoa morta. Isso é maravilhoso. Mas, meus irmãos, a natureza divina é superior a tudo. Porque agora é receber a natureza divina e que você escapou da corrupção do mundo. Não adianta querer: eu tenho a natureza de Deus, está bebendo, ou fumando, ou jogando, cobiçando mulheres, a mulher ainda namorando outros pela televisão também, dando as olhadas, as cubadas, os homens também. Aquilo ali, meu Deus do céu. Perde até o sono por coisas banais. Não, Deus está te dando a natureza divina. Agora é diferente. Agora, o que Adão aspirou para o pecado, você vai aspirar para a vida. Ele aspirou uma coisa sexual, foi para a morte, foi para o pecado. Cristo veio sobre o sexo, além do sexo, não por obra do homem, nenhuma ajuda do homem. O irmão Branham diz que Maria só emprestou o ventre. A semente era Deus, Deus sendo formado e gerado dentro daquela mulher, para poder recuperar para nós de volta a natureza divina. Agora, quando é isto, aí nós podemos apontar só William Branham, meus irmãos. Aí você aponta para trás outra vez. William Branham teve isto. William Branham criou pelo poder da palavra falada. William Branham parou a natureza. Aí tudo foi William Branham quem fez. Mas você vai ter sua experiência ainda, quando você tomar posse dessa natureza divina. E não é no céu, é na terra. A igreja precisa se apossar disso, está nela, e não é conversa mole não, isso é coisa automática que sairá da sua boca. Assim como a maldição sai da sua boca para amaldiçoar um filho, uma filha, diz: daqui no futuro não vai valer nada, e não vai mesmo, já saiu da sua boca. Então que saia da sua boca: isso daqui vai ser uma bênção. Você está vendo tudo perdido no presente, mas diz: vai ser uma bênção, vai recuperar. Essa menina vai recuperar, esse homem vai recuperar, essa moça vai recuperar, esse moço vai recuperar, esse pastor vai recuperar, esta igreja vai recuperar. Agora, o poder da palavra não é questão de eu ficar: ô irmão, diga aí o que vai acontecer. Não, não é assim. É Deus quem tem que chegar e falar para você. Foi assim que Deus chegou para William Branham: o que você quer? Eu quero esquilo, então peça. O que você quer? O que está precisando? Peça, abra a boca. É Deus falando. Agora, como Deus vai falar para você? Você diz: mas Deus nunca chega na minha casa, eu sou muito humilde. Eu acho que você não é humilde, por isso que Deus não vai lá. Você já viu? A gente é muito simples, o meu lar é muito simples, como se Deus fosse um sofisticado presidente da República e que não entrasse na minha casa e só no tempo de política viesse dar um beijo no meu bebê escurinho, catarrento. Se Deus fosse desse jeito. Não, isso está mostrando que não somos humildes.
Quando você percebe que Deus não pode descer na sua casa, é porque não somos humildes. Não temos humildade suficiente, porque é na humildade onde Deus desce, é lá no coxo, é lá entre animais. Deus não se envergonha disso não. Quem envergonha de morar numa casa de pau a pique somos nós, de falar para os outros, nossos filhos, se nós morar numa casa dessa, eles querem passar por perto da casa, olha, aquela linha do meu tio, tá aqui a mansão, mas é a sua. Vamos dar mais umas voltas, porque não dá para falar onde ele mora. O casebre que ele mora. Porque ele acha que é vergonhoso. Deus não. Deus desceu do céu e diz, eu quero um apartamento para eu nascer. Eu quero o melhor apartamento. 5 estrelas só não vale. Eu quero todas as estrelas do céu. Vocês estão me entendendo? Deus desceu do céu e diz, eu quero nascer no melhor apartamento. Manjedoura. Apartamento 5 estrelas, não, todas as estrelas. Nenhuma agora vai ficar escondida, todas as estrelas. É isso daí, é humildade, é no meio de animais. Nós temos que ter simplicidade, humildade para Deus descer. O problema é que nós falamos uma coisa com a boca e somos jactanciosos lá no profundo, lá no coração, somos diferentes, somos inchados. Querendo que os outros saibam que nós temos uma boa casa. Quando os outros vêm na minha casa, eu já não tenho nem que me envergonhar mais, não tenho nem que me desculpar de ninguém. Tem gente importante, que eu para mim, um que vem dos Estados Unidos, um que vem lá da África, para minha casa, para o meu casebre, um lugar calorento, tem quarto que nem janela tem direito. E vem... E entra, eu podendo dar uma melhor condição, vou dar uma melhor condição para as pessoas, mas eu gosto de ver isso daí, Deus descendo na simplicidade. Na simplicidade, vem naquela simplicidade, Deus vai atuar, vai operar. É por isso que nós temos sido abençoados. Amém? Então, guarde bem isso. Olha, não vai dar para mim fazer mais nada, porque eu já fui avisado aqui, né? Fui avisado, eu queria deixar esse finalzinho aqui para vocês, o parágrafo 63, almas encarceradas hoje. Porém, depois que Cristo havia vindo e havia sido claramente identificado por Deus, durante esse tempo, ele profetizou. Escuta, e depois dos dias de sua profecia, apesar de haver sido escrituristicamente identificado, o povo o rejeitou. Ele não adianta. Você pode vir baseado na Escritura, a sua vida é escriturística, está identificado pela Bíblia. Nesses dias, é dias da noiva, é dias que ela toma o livro e come o livro e profetiza a povos, reis, nações e línguas. É os dias que cumpre Apocalipse 10, verso 8 a 11. Não adianta, para muita gente você pode ter tudo vindicado escrituristicamente na sua vida. Ele diz, o povo rejeitou a Cristo, o povo rejeitou William Branham e o povo rejeita hoje também essa mensagem. Correto? Escuta. Então, depois que foi rejeitado sobre a terra, por aqueles que tinham a possibilidade de serem salvos, eu quero que você entenda uma coisa. Quando Jesus estava sobre a terra, qualquer judeu que chegasse a Jesus podia ser salvo. Quando ele estava sobre a terra. Quando William Branham estava sobre a terra, qualquer gentil que chegasse podia ser salvo. Então, ele pregou que o Cordeiro, para revelar o livro, o Cordeiro tinha que sair do trono, tudo bem, mas o último eleito estava na terra ainda. Era o William Branham, era o último eleito. Todos que ficassem ali por perto dele e aceitassem essa mensagem, estava salvo. Recorde, quando ele estava pregando, aí o irmão Branham vem para bater o prego e dobrar a ponta. Quando ele estava pregando, qualquer um tinha a possibilidade de ser salvo. O irmão Branham disse que o mesmo que aconteceu com Jesus, com Noé, acontece agora. Enquanto William Branham estava pregando, qualquer um tinha oportunidade de ser salvo, a porta estava aberta, porque William Branham estava na terra também, ele era o último eleito, assim como Jesus Cristo estava na terra, qualquer judeu podia chegar e entrar, mas eles não quiseram entrar, e no tempo de William Branham a mesma coisa. E eles confundem, porque irmão Branham diz, ou o corpo dele está no céu e o espírito dele está na terra, pois é o último eleito ainda na terra. Era o último eleito que estava ali. E a pessoa tem a liberdade, a oportunidade de chegar, passou daquilo.
Aquele mensageiro saiu da terra, almas encarceradas começam a manifestar de uma forma estrondosa. No tempo dele, ali a misericórdia está encarnada. Está no homem, a graça está encarnada outra vez. Se lá atrás Jesus é a nossa graça, aqui no final do tempo, quando o Cordeiro saiu do trono, então ele se tornou juiz. Quando ele se tornou juiz, ele desce em Apocalipse 10 e desceu com a cabeleira branca. Ele não era mais nosso advogado, ele era juiz e ele desceu, mas ele materializou quando ele entrou na terra, aqui, num homem, numa carne. Olha a misericórdia toda num homem, que ele chegou ao ponto de dizer para esse homem: o que você disser acontecerá. Irmãos, sabe o que é isso? É tirar toda a autoridade do céu e colocar dentro de um ser humano. Tudo que você disser acontecerá. Você pode orar por todo mundo e o que você disser acontecerá. Nada suportará a sua oração, nem mesmo o câncer. E aquilo foi tão real na vida do profeta, foi tão real porque era Deus manifestado em carne naquele dia. E assim como diz o irmão Brano aqui, que os judeus naqueles dias, eles podiam chegar, quando ele estava pregando, qualquer um tinha possibilidade de ser salvo. Nós não sabemos quem somos predestinados. Ele pregou continuamente, porém depois dos dias de sua pregação, seu ministério continuou para o último grupo a quem pregou. Olha para você ver, depois que o seu ministério terminou na terra, aí continuou, foi as almas no inferno. Enquanto o profeta estava na terra, mesmo pregando almas que estão em prisão agora. Mas ele estava ali na terra ainda, o último eleito estava ali, Deus estava manifestando seu poder nele. Mas quando ele termina esse ministério e que sai da terra, esta é a hora que as pessoas e o mundo entram nesse caos, almas encarceradas. Aí começa a manifestar muito mais, e foi por isso que ele orou pela família dele, porque enquanto ele estava ali orando pela família, podia haver um resultado, porque Deus disse para ele: o que você pedir, pode suceder. Então ele dizia para Deus: que não seja agora, Pai, porque ainda tem José, Rebeca, Sara, que estão lá fora. Almas encarceradas, 238. Temos que crer nisso. Ele fez uma oração pedindo a Deus que não seja agora. Mas as pessoas precisam despertar, porque almas encarceradas é agora, ele pregou. Não era nem hoje, é agora. Era na hora que ele estava pregando, porque toda a bênção estava nele ali através da pregação, e toda a maldição estava ao rejeitar aquela bênção. Que Deus nos ajude a tomar posse hoje de volta à natureza divina. Senhor, te damos graças pelo caminho que o Senhor preparou. Adão pecou, mas Cristo veio e nos restaurou, comprou de volta todo o poder, mas ficou a restauração de tudo para os dias do Elias. Elias virá e restaurará todas as coisas. Estamos certos disto, Pai, que o Senhor mandou um profeta para restaurar tudo aquilo que nós tínhamos perdido em Adão, recuperamos em Cristo, mas precisava de um restaurador nesse dia final, e o Senhor mandou Elias para nós, William Marion Branham, com o ministério que revelou os trovões dentro dos 7 selos e nos trouxe esta bênção da revelação. Obrigado, Pai. Ajuda que cada um de nós possamos tomar posse desta natureza divina que tornou a vir para nós na revelação dos 7 trovões, dentro dos 7 selos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.